dia! Hoje então nós saímos de Nápoles e nós viemos para Salerno para conhecer a Costa Amalfitana. Como que a gente fez isso? De Nápoles a gente pegou um trem, a gente veio até Salerno e de Salerno a gente vai pegar um ônibus, vai sair daqui uns 20 minutinhos pra gente ir até a Costa Amalfitana. Quais eram as outras opções? Por que a gente veio de ônibus? Por que a gente veio de trem? Né? Por que a gente fez essa escolha? Quais são as outras opções então? Primeiro, a gente podia ter vindo então de trem até Salerno, de Nápoles, né? De Nápoles até Salerno. Daí depois pegar o ônibus e fazer esse trajeto que a gente fez. Outra opção também era vir de carro até aqui e aí fazer toda a Costa Amalfitana de carro. E uma terceira opção é fazer de... não é de bote que se diz, como se fosse um catamaranzinho, um naviozinho, digamos assim. Só que como a gente está na temporada do inverno, a gente está em março e as cidades são portuárias, os horários são bem limitados. E como a gente não quis ficar preso a esses horários bem limitados, a gente preferiu então a opção do ônibus. Mas se você vier no verão fazer um passeio de barco, talvez seja uma boa opção para conhecer essas cidades. Os ônibus então saem de hora em hora e nós vamos ir para Amalfi. Depois nós vamos ver o que mais que a gente consegue fazer. O ticket do bus custou R$ 2,60 por pessoa e ele é só para entre as cidades. E eu tinha visto um vídeo que se comprasse custava tipo 10 euros e aí tu podia circular entre todas. Eu perguntei pro moço, ele não me deu essa opção, só me deu de 2,60 para ida. Depois se quiser comprar outra, 2,60 para volta. Mas vamos ver. Mais adiante a gente vou contando pra vocês. Onde ficar então, se quiser conhecer a Costa Amalfitana? Uma opção é ficar em Nápoles, que é o que a gente fez, e aí fazer como se fosse um bate-volta. Aí eu começaria de repente por Amalfi, iria para Positano, Sorrento e voltaria para Nápoles. Outra opção também, que era uma que a gente tinha cogitado, é ficar, se você quer ficar mais perto da costa, digamos assim, é ficar, por exemplo, em Sorrento, que é uma das cidades da Costa Amalfitana que são mais baratas, que é mais barata, os hotéis são mais baratos, então vale mais a pena ficar em Sorrento do que em Positano e do que em Amalfi. E aí de Sorrento fazer as bate-voltas, inclusive ir até Nápoles, por exemplo. Então fazer a estadia ali em Sorrento e aí voltar para Nápoles. Por que então não vir de carro, né, para conhecer a Costa Amalfitana? A gente fica também preso ao horário dos ônibus. A gente decidiu não vir de carro porque a gente queria muito conhecer a Toscana. Então a gente foi de carro até a Toscana e a gente teria que voltar até Nápoles. Então aí já é um motivo que nos decidiu, né, que a gente decidiu devolver o carro, que é o fato de que de Firenze ou Siena, que era ali onde a gente estava, até Nápoles, o trajeto era bem longo. E a gente preferiu fazer de trem. O segundo motivo foi que a gente viu em alguns vídeos que as seguradoras, né, do aluguel de carro, ela não cobre a região da Campanha, que é essa região que a gente está aqui, que é Nápoles, a Costa Amalfitana e a região da Puglia também. E aí, como não tem esse seguro que cobre, a gente ficou com medo, enfim, né? E as estradas são bem justas, pelo que a gente viu nos vídeos também. Então se torna um negócio um pouquinho mais perigoso, mas não deixe de vir se você tem coragem de vir de carro. É só ler direitinho o negócio do contrato, porque em algumas, quando tu abre o contrato de seguro, já aparece direto. Foi só uma questão mais, além dessa da distância, foi uma questão de que pegar outro carro e tudo mais, então a gente preferiu ficar em Nápoles e fazer esse bate-volta. E eu vou terminar esse vídeo aqui em casa, porque a gente acabou saindo da Costa Amalfitana, voltando para Nápoles. Eu fiquei um pouco cansada de gravar os vídeos e eu gostaria de trazer, na verdade, um tema um pouco polêmico para encerrar esse vídeo, que é o fato de que eu gostei muito mais de Cinque Terre do que da Costa Amalfitana. E eu acho que é um pouco polêmico, porque eu vi muitas pessoas falando tanto da Costa Amalfitana e eu acho que Cinque Terre fica um pouco escondido, né? Quando se pensa no roteiro para Itália, as pessoas falam muito mais da Costa Amalfitana. E eu vou explicar por quê.
a gente viajou no inverno para os dois lugares, né? Tanto para Cinque Terre quanto para Costa Amalfitana, em anos diferentes. Mas assim, a gente saiu de Nápoles, pegou um trem que demorou mais ou menos 1 hora para chegar até Sorrento. De Sorrento, a gente pegou um ônibus que tinha poucos horários no inverno para conhecer as cidades da Costa Amalfitana. A gente parou em Maiori ou Minori, ali, as duas cidadezinhas que são logo no caminho. E por último, a gente só conseguiu parar em Amalfi mesmo, porque o ônibus é muito demorado, demora mais ou menos 1 hora para cada cidade. Se a gente quisesse conhecer as outras, por exemplo, ir até Positano, a gente teria mais 1 hora de viagem de ônibus. Já tinha bastante gente no ônibus, isso que era inverno, no verão deve ser mais caótico ainda, calor. E aí eu fiquei pensando, para voltar são 2 horas, então eu achei que o tempo de transporte é muito demorado. Quais são as outras possibilidades que podem ser consideradas para não ficar refém do ônibus? Dá pra ir de carro, mas eu acho que tem que ser muito corajoso para andar de carro na Costa Amalfitana. E talvez a última opção, que aí a gente entra na questão no verão, talvez seja melhor fazer tudo isso, que é a questão de talvez alugar uma motinho, né? Ou então passear com aqueles ferries, que aí eles estão disponíveis durante o verão. Mas o meu ponto é o seguinte, eu fui no inverno nas duas. Aí eu não posso conhecer a Costa Amalfitana, ou vou conhecer ela mal e mal porque não tem transporte suficiente ou o transporte não funciona tão bem. E em Cinque Terre foi totalmente o oposto. A gente tirou um dia também de bate-volta, da mesma forma que a gente fez da Costa Amalfitana. Saiu de outra cidade que não uma das 5 cidades da Cinque Terre. E entre Cinque Terre tem um trem que faz o caminho. Então eu achei que a Costa Amalfitana faltou isso, assim. Faltou essa organização do transporte, porque o fato do ônibus demorar muito, das estradas serem muito curtinhas e todo o trânsito ser lento, porque tem que cuidar para fazer uma curva, isso demorou todo o nosso transporte e a gente acabou levando meio-dia para chegar até Amalfi. Almoçamos lá, ficamos por 2 horas, 2 horas e pouco, aí já tava quase começando a escurecer, porque enfim. E aí no fim a gente acabou não aproveitando, não conhecendo outras cidades. Talvez se a gente tivesse ficado em alguma cidade da Costa Amalfitana e tivesse saído de lá, talvez teria sido melhor, que eu acho que é um ponto a se considerar se você quer conhecer a Costa Amalfitana, porque esses deslocamentos são muito demorados. Mas eu só queria trazer esse ponto, assim, que eu realmente preferi Cinque Terre. Eu acho que se você não estava contando com ela no seu roteiro, pense bem, porque é maravilhoso. Mas também não acho que você deva deixar de conhecer Costa Amalfitana, porque alguém falou que não é legal. Não, vai lá e tem a sua experiência também. Era só esse o ponto que eu queria trazer aqui para finalizar o vídeo. E aí no próximo vídeo, que eu vou lançar semana que vem, a gente vai para Bari e Alberobello. Espero vocês lá. Um beijo, tchau!